Nós vamos agora abrir para uma rodada de perguntas e respostas, e eu vou convidar, por gentileza, suba ao palco a Priscila Pascarelli, que vai conduzir, e nós vamos levar os microfones para quem quiser fazer a pergunta. Por favor, levante as mãos, estamos atentas para que... Aí eu convido os palestrantes que participaram para que subam ao palco para responder as perguntas feitas. Ok? Boa tarde a todos. Quero reforçar aqui o agradecimento pela participação de cada um. É muito valoroso para nós. A mim me coube, então, startar aqui esse momento de conversa, aproveitando a presença de pessoas tão importantes e que têm trabalhado há tanto tempo e que trouxeram para nós tantas perspectivas importantes e reflexões importantes também. Então, quero aqui só destacar alguns dos pontos que eles disseram, e aí eu vou startar fazendo uma pergunta, e fiquem à vontade para também se manifestarem e participarem dessa conversa, tá? Bom, então, só retomando aqui, né, tudo que a gente ouviu e aprendeu, o Dr. Norton trouxe em sua fala vários aspectos que são imprescindíveis para moradias acolhedoras e humanizadas e que estejam integradas ao seu entorno. A doutora Maria Luísa nos reforçou todos esses aspectos e ela adicionou, né, a importância da ergonomia, da ambiência, e isso em contexto institucional. A senhora Inês nos trouxe importantes exemplos, vários deles eu não conhecia, muito obrigada, que são, inclusive, aplicáveis no nosso contexto, e acho que, pelo menos para mim, me provocou aqui muitas reflexões, várias ideias, mas onde, infelizmente, a gente ainda está muito limitado em função do que a gente tem enquanto entendimento, né, com relação ao cuidado, e algumas dessas ideias que são aplicáveis acabam se tornando impossíveis, né, na visão prática que grande parte dos gestores e desses serviços tem. E outros, né, que já estão funcionando e funcionam muito bem, inclusive no nosso contexto. E a senhora Norma, né, nos brindou aqui com várias reflexões extremamente importantes com relação ao direito de ir e vir. Eu acho que institucionalização não é prisão, então, quando a gente fala de institucionalizar, a gente não tem absolutamente que desconsiderar outras questões importantes, como o trabalho, a possibilidade de continuar trabalhando, de circular, e, infelizmente, grande parte das instituições ainda tem esse entendimento, né, de que, a partir do momento em que o idoso se hospedou, dali ele deixa ele perde, basicamente, é como se ele perdesse a capacidade, a habilidade, né, de continuar a fazer todas essas coisas. Claro que, em condições de alguma doença, um diagnóstico que inspire alguns cuidados, existem algumas exceções, mas são aspectos extremamente importantes. E, além disso, acho que elas replicaram aqui várias outras coisas, como a importância do protagonismo, a manutenção da funcionalidade, participação e colaboração dos moradores idosos para reforçar senso de pertencimento, a importância de políticas públicas, que eu acho que é algo que se repetiu na fala de todas e é o nosso entendimento absoluto, e a importância de parcerias público-privadas. E, considerando, então, tudo isso, a minha pergunta é, por onde a gente deve começar? Está ouvindo? Acho que não. Está ligado, será? Agora sim. Por onde começar? Acho que começar por uma consciência comunitária. Acho que começa pela família,
né, pela família, da família vai para a escola, e a educação gerontológica é um ponto muito importante para que desde criança se incorpore as características do ciclo de vida. Todos vão passar por isso, a não ser que tenham algum incidente no caminho e vá embora antes da hora, né? Mas é isso, essa consciência do ciclo de vida faz com que pensemos nesse respeito às pessoas mais velhas, mas desde o início possibilitando alternativas, especialmente de moradias, que é o nosso foco aqui, de acordo com as suas condições. A questão do protagonismo, ela é fundamental até pela dignidade. A dignidade humana está relacionada com isso, dizer qual é o meu valor nesse contexto. Pertencer a uma comunidade tem a ver com essa troca de respeito. Então, acho que o começo, no meu ponto de vista, é esse, é consciência comunitária, né? É a sociedade entender que todos envelhecemos, né? Ninguém escapa disso, né? Apesar dos anti-aging, etc., não tem jeito, não tem jeito. E aí se pensar realmente nas populações que precisam de mais apoio, né? Por diversas condições, né? A gente não pode desconsiderar que estamos num país que tem diferenças sociais grandes. Importante. Imagina. Tem uma fala importante que Norma lembrou, que está no Estatuto, que é quando você fala do morar, mas que a gente lembrar, até deixa bem marcadinho, que o idoso deve ser consultado. Está lá na frase, que é quando ele quiser. Mas ele está com Alzheimer, eu vou levar. Sim, mas não é pegar a malinha dele e chegar na porta de uma instituição e falar, está aqui, ó. Existe uma adaptação, isso a Trevo tem e faz e orienta, mas a maioria não acontece isso. Eu acho que começa no lar a questão do falar. Ninguém fala de morrer dentro de casa. Ai, Deus me livre, fácil, isso atrai. Mas também, se eu morrer. E é sempre o idoso, nunca somos nós idosos, né? E não se fala da moradia nem onde se vai. Todo mundo acha bonitinho que vai envelhecer, que vai ficar de novo naquela família antiga, que o filhinho vai cuidar, que o netinho vai dar beijinho, que vai chegar em casa querer ficar com a vovozinha. Pode ser em alguns momentos, mas ele vai pegar o celular dele, vai pegar o jogo dele e vai ficar você falando, ele vai só fazendo assim com a cabeça. Então, eu acho que começa assim em casa, começa com a sociedade. Uma outra questão muito grande, que quando a gente pergunta, todo mundo quer envelhecer no lugar onde mora. A casa, às vezes, quem fez, e a gente tem aqui em São Paulo, o projeto que estão aqui, feito pela USP, do bairro Amigo do Idoso, na Moca, que quando você perguntava para eles respondiam para a gente que eles gostariam muito de continuar morando ali, porque conhecia o dono da farmácia, da padaria, mas a casa não tinha condição, porque ela tinha que ser reformada. Então, nem sempre a gente consegue ficar. Aí, sim, entra uma questão do governo, e agora vou pedir licença para falar um pouco, não só como pesquisadora, mas eu estou na Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e estou vice-presidente no Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Então, o primeiro assunto que surgiu no Conselho, e não partiu nem de mim, já vieram mesmo da sociedade civil, junto com o governo, que era um grupo, um GT, sobre LPI. Mas a moradia, eu vou tentar ser breve, mas eu preciso falar, vou pedir desculpa, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que moram, mudem o nome ou não, nas favelas, e tem muitos idosos, como é que se faz? Tem os ribeirinhos, tem os quilombos, tem as aldeias indígenas, porque às vezes você tem a ideia que continua tudo daquele jeito bonitinho, que eles continuam cuidando de cada um dos seus, e não é bem assim. A gente precisa chegar neles, a gente precisa fazer. Então, eu acho que a gente começa assim. Tem sim que perguntar, e uma das coisas que eu estou tentando ver se a gente consegue voltar é um chamado cartão reforma, que não era específico para o idoso, mas que tornou uma prioridade para mim, né, que sou pesquisadora da área de moradia, tentar que essas vilas aumentem para o país e que esse cartão seja algo que possa, pelo menos, se não vai mudar a vida total, vai conseguir, pelo menos, melhorar um pouquinho.
Olha, é difícil falar depois que elas falam, né? Porque elas trazem mesmo um conhecimento e, principalmente, um empenho grande em resolver as questões. Por onde começar, Priscila? E para todos vocês, resumindo a fala das duas, pela participação social. Só através da participação social, só através do engajamento da sociedade civil é que nós podemos conseguir que o governo e as políticas públicas nos ouçam. Não é política partidária, né? A Inês acabou de dizer que, por conta de uma demanda da sociedade civil, eles criaram um GT para falar sobre moradia. E em cada bairro, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né, eu sou responsável, inclusive, pela abertura de mais um fórum, o Fórum da Pessoa Idosa Vila Mariana. Em cada bairro, nós temos um fórum, ou em cada distrito. E, se não tiver, abram um. E qual é a intenção? É justamente falar sobre políticas públicas. E cada um pode escolher aquilo que achar melhor. Mas moradia, gente, é uma das questões mais importantes, se não a mais importante. Porque só com um endereço é que a gente tem acesso a todo e qualquer benefício público. É preciso ter um endereço. Para ter um emprego, a gente precisa ter um endereço. Para ter um BPC, a gente precisa ter um endereço. Enfim, qualquer benefício. Então, se engajem. Eu canso de dizer isso. É que todo mundo é muito engajado, né? Porque só o fato de estarem aqui, ouvindo, discutindo e procurando soluções, já mostra esse engajamento. Mas, quando eu digo engaje, para quem já é engajado, falem mais, falem para o vizinho, para o amigo, para a família, para o irmão, enfim, falem da importância de nós termos educação para o envelhecimento e termos moradia. Sem moradia, a gente não tem chão. E tem uma diferença entre moradia e habitação, né? A moradia seria, por definição, aquilo que nos abriga das intempéries. E a habitação é um lugar digno para você e para a sua família, se assim for necessário. Então, eu acho que é um pouco isso. Não tem magia, tem trabalho e engajamento. Eu sou a Maria Aparecida. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou profissional da fisioterapia e estou fazendo gerontologia pela UFSCar. E a minha linha de pesquisa é políticas públicas para habitação para pessoas idosas, né? Então, eu fiquei muito contemplada com a fala de vocês, e aí, quando falou sobre as políticas públicas, como o Palacete dos Artistas, o Vila Dignidade, que é aqui na cidade de São Paulo, eu gostaria de, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre elas, no caso, talvez a Norma ou a Inês mesmo, mas, para mim, fica na minha pergunta de pesquisa, quando você coloca a moradia só para as pessoas idosas, e, de repente, nós tivemos a pandemia, onde só tinha moradores que estariam ali, teoricamente, como foi nos colocado, um grupo de risco, né? Então, como que seria, ou melhor, será que poderíamos ter uma nova forma de pensar em política pública, onde na própria residência não precise só estar morando pessoas idosas, no caso aí pensando numa intergeracionalidade, né? E nessa questão da participação, eu queria reforçar bastante isso, a Norma falou bastante isso, mas o quanto que é importante, né? E não sei se vocês poderiam falar, essas políticas foram alcançadas através de movimentos das pessoas idosas para a conquista desses locais, como, por exemplo, o Palacete dos Artistas. Então, o quanto que é importante também a própria organização das pessoas idosas para a conquista dos seus direitos, né? Bem, quando você fala, eu acho assim, é difícil se a gente for olhar a quantidade de número de pessoas que não têm onde morar. Primeiro,
ter onde morar é uma coisa relativa, né? Tanto é que a moradia é uma coisa, e residência, habitação, o direito à moradia está na Constituição. Mas se você considerar que quem ganha um salário mínimo ou o BPC, que é o salário mínimo, dá para pagar um aluguel, comprar remédio e comer? Não estou falando nem mais do que isso, o que é um absurdo, porque a gente tem direito a tudo, né? Está aqui Marisa, bem atrás de você, que é fantástico no trabalho e que a EASH daqui de São Paulo, né, faz e acompanha não só a Morada São João, né, como outras, que eram para ser de passagens, era para ser um local onde as pessoas ficariam, para depois ir para uma moradia definitiva, e cada vez que a gente vê, continuam morando lá, porque a gente não tem outros lugares, né? As vilas ainda são uma questão, a gente pode considerar cara para o município, porque o município cede o terreno, o governo, estou falando do Estado de São Paulo, o governo do Estado constrói, equipa, entrega, mas toda a manutenção é por conta do município. Então, muitos municípios ainda... o meu município não tem, porque talvez a prefeitura não se veja suficiente, porque não basta estar lá. Você tem que fazer a manutenção do local, você tem que adequar as pessoas, porque se você pega uma pessoa que morou na rua durante anos e colocar numa casa toda bonita, toda com mobiliário todo novinho, ele nem sabe o que fazer. Precisa de uma adaptação, assim como precisa da adaptação para ir para uma ILPI. Realmente, se você olhar no que eu mostrei, que é a Vila dos Idosos, que é do Pari, que aí Norma também é feita, e Dona Olga, a gente tem que reverenciar Dona Olga Quiroga, com muito amor, com muito carinho. Ela é um exemplo para todos nós, porque graças a ela, aos 86 anos, ela começa um movimento e faz com que aquilo aconteça. A partir dali, outros movimentos acontecem. E é como eu digo, é um desafio para quem está no governo receber essa demanda, mas, ao mesmo tempo, como não é uma questão partidária, eu não fui para lá por uma questão partidária, não sou ligada a nenhum partido, mas eu fui por conta dessa causa que a gente faz. Então, quando alguém chega lá e alguém no conselho diz assim, nós precisamos falar de LPI, por conta que é um lugar que todos precisam, muitos vão ou particular, ou nós não temos públicas, temos pouquíssimas públicas no país, acho que a cidade de São Paulo é que tem mais públicas, né, e são poucas, filantrópicas algumas. Então, a moradia é só imaginar o número que vocês viram que tem de pessoas idosas aqui, se todo mundo tem condição, se todo mundo tem a sua casa para morar, se vai ter condição de continuar morando. Em muitos países, a gente já viu a questão da intergeracionalidade, vocês viram aqui, não só no dia a dia, como das escolas, como nós vimos da questão do porto, de morar com o idoso, das ILPIs, os co-housings, que muitos ainda têm, né, os co-houses formados exclusivos para pessoas idosas. Quando a gente faz a pesquisa, algumas pessoas idosas realmente querem morar só entre pessoas idosas. Algumas querem morar com crianças, outros com criança e adolescente. Então, é plural. Então, tem sim que se saber e se perguntar qual é a vontade dela e aonde que ela vai poder morar. Claro que os padrões nós vimos aqui, né, desde de quem tem um salário até 2 salários mínimos e aqueles prédios maravilhosos que nós vimos. O que todo mundo tem o direito. Não é para dizer assim, ai, que coisa horrível porque é caro. Não, cada um tem o direito durante da sua vida, que conseguiu se manter, conseguiu se planejar, mas a nossa função maior é pensar naqueles que não têm essa condição e a gente fazer. Eu tenho um grande desafio que eu gostaria muito de fazer para as ILPIs particulares e até as filantrópicas. Por que não vagas ou por que não investir nas políticas públicas? Política pública é um problema do governo. O governo sozinho não dá conta pelo número de idosos que nós temos. Então, por que não uma ILPI particular, de repente, manter um idoso numa ILPI?
Eu acho que isso é muito provável. Ah, mas aí você vai pôr o pobre junto com o rico? Então, a gente sabe que tem aquelas, aqui em São Paulo mesmo, que elas têm um nível bem alto, paga-se muito, mas ela também mantém uma ILPI filantrópica. Nós temos em São Paulo várias, no caso não cabe aqui citar, mas nós temos sim. Nós temos aquelas que eles têm, mas eles mantêm uma filantrópica. Então, eu acho que só público e privado nós vamos conseguir melhorar as coisas. E, por favor, tem sim que questionar, tem sim que cobrar. Como o Conselho Municipal e o Conselho Estadual, junto com o Conselho Nacional, a gente tem que fazer e tem que ir atrás e cobrar e tentar fazer alguma coisa, porque só junto nós vamos conseguir. Sozinho não vai dar nem a sociedade civil e nem o governo. Pela sua pergunta também. Em função do tempo, e para a gente não avançar e comprometer as demais falas, a gente vai precisar encerrar, e eu imagino que todas elas vão responder com muito gosto, outras perguntas que vierem, se forem feitas diretamente. Mas, muito obrigada pela presença de todos. O painel foi extremamente rico, e só foi tão rico assim, graças ao aceite e à participação de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. É uma música, a estrofe dela diz assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E eu acho que é isso que todos nós tentamos fazer, balançar, né, e melhorar esse mundo. Obrigada. Eu agradeço a todas as profissionais. Muito obrigada pela participação. Faremos um breve intervalo de 30 minutos. Peço para que todos retornem pontual, para que a gente consiga, e que levem os seus pertences, por favor. Aproveitem a feira e até já. Obrigada.